havia uma crise meio séria ali no clero da igreja, duas crises que aconteceram, uma no século IX e outra no século XV para XVI. O clero estava muito corrupto e eis que surge lá no meio um cara chamado Martinho Lutero, né? E Lutero tinha algumas coisas boas para criticar de corrupção na igreja, porém ele cometeu um erro sensacional que é o seguinte: ele decidiu se separar da igreja e ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Ele tinha um amigo que era dono de gráficas, uma das primeiras gráficas da Europa, que antes não existia gráficas, as Bíblias eram traduzidas à mão. Ele tinha a gráfica, traduziu para o alemão, que era a língua da região dele, e saiu distribuindo para o povo, que cada um interprete a Bíblia do jeito que quiser, do jeito que achar correto. A interpretação individual. Daí, lógico que o negócio foi banalizado. Muitos seguiram a interpretação que Lutero deu e separaram os cristãos em dois. Outros, daí veio João Calvino, que era mais contra Maria do que... Lutero gostava de Nossa Senhora. Calvino não, já interpretou a Bíblia de outro jeito. E foram separando os cristãos em milhares de fés diferentes, entrando em contradição umas com as outras, como se Deus não só fosse bipolar, tivesse duas opiniões opostas ao mesmo tempo, mas como se Deus fosse louco, cada esquina tivesse uma fé diferente. E é isso que acabou acontecendo. Hoje tem dezenas de milhares de denominações protestantes, cada uma com uma fé diferente em algumas coisas. Não há unidade nenhuma, sendo que Jesus falou que todos sejam um, para que haja uma só fé e um só batismo. Os protestantes não acreditam nisso, não acreditam que Jesus fundou uma única igreja como ele falou. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei minha igreja, não minhas igrejas. Eles simplesmente negam. Até São Paulo apóstolo, por exemplo, na segunda carta aos Tessalonicenses falou que vocês sigam tudo aquilo que nós, discípulos, passamos por escrito, que eram as cartas da Bíblia, e também oralmente, a tradição. Para os protestantes não. O que interessa é a leitura da Bíblia e cada um lê do jeito que der na telha, basicamente. No Brasil, vamos supor, tem os evangélicos da Universal. São a favor do aborto. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade. Menos violência, menos morte, menos mortalidade infantil, menos doenças, enfim, menos todo o mal que nós temos visto na nossa sociedade. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som. Com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Em algumas ou várias circunstâncias. Por exemplo, e os outros evangélicos são contra. Então aí há uma contradição. Tá? E todas as denominações têm contradições entre eles. A questão é, Deus é um só. Só uma interpretação pode estar verdadeira, pode ser verdadeira, porque a opinião de Deus é uma só. A verdade é uma só. 1 mais 1 são 2. Só existe uma resposta. Não pode existir duas respostas opostas entre si. Tá? Então, o protestantismo ele acabou levando ao individualismo e ao subjetivismo, ou seja, que a realidade é uma para cada pessoa. Que não existe uma fé para todos, uma verdade para todos, mas que é tudo questão de opinião pessoal. Por isso que nos Estados Unidos tem uma cultura individualista. As primeiras escolas básicas construídas nos Estados Unidos lá pelo século XVII e XVIII foram construídas porque eles queriam que as crianças e jovens aprendessem a ler e escrever para ler a Bíblia e interpretar de acordo com sua própria cabeça. Tá?
disso que surgiu esse individualismo. E o que nós observamos é que uma cultura, que é a católica, uma vez que se torna protestante, logo ela vai desaparecer. Os países protestantes da Europa são todos ateus. A resistência cristã na Europa só existe nos países católicos. Polônia, Itália, Portugal, Espanha e Irlanda do Norte. Só. Países tradicionalmente protestantes, como a Alemanha, a Suíça, a Suécia, Dinamarca, são majoritariamente ateus. O protestantismo ele deixa um buraco, porque ele exalta a opinião do homem. Eu interpreto. O que interessa é a minha visão, meu relacionamento com Jesus, pessoal. Exalta o homem de tal forma que o futuro é o ateísmo. O homem é exaltado, Deus é deixado de lado. E é por isso que o ateísmo acaba resultando do protestantismo, como nós estamos vendo. Com o crescimento dos evangélicos no Brasil, também cresceu o número de ateus. É só olhar as pesquisas. Então essa é a crítica que eu tenho a fazer. O protestantismo é falso pelas contradições, pela ideia de fés diferentes, em detalhes pelo menos, né, de que cada um interpreta de um jeito. Não se segue uma única doutrina e leva ao ateísmo. É isso por hoje. Obrigado.